neste texto sagrado, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 23, nós vamos então caminhando para o final, os últimos segundos, instantes de Cristo na cruz. Era a hora nona, como diz o texto bíblico, e Jesus tinha sido crucificado em torno da hora terceira do dia, e ele tinha passado já praticamente 6 horas apendurado no madeiro. As últimas 3 horas, ele teve aquele momento de escuridão muito grande, aquele momento de trevas muito grande. Todos que estavam ali naquele lugar, naquela cidade, puderam ver a grandeza daquele que lhes falava o coração e fazia as obras que ele estava fazendo. Eles viram que de fato Cristo era o Senhor. E aí, nós vamos caminhando, nós vamos perceber que Jesus, ele começa o seu martírio num jardim chamado Jardim do Getsemane. Nesse jardim, Cristo, ele ora a Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feito conforme a minha vontade, mas a tua vontade. E aí, então, começa a orar e o Pai não responde coisa alguma. O Pai permanece em silêncio todo aquele tempo de oração que Jesus orava suplicando a Deus para passar dele aquele cálice. Deus não o responde, Deus permanece em silêncio. E o silêncio de Deus foi a resposta que Jesus precisava. Amém, que seja feita a tua vontade. E ele se levanta, ele é traído por Judas, com um beijo, uma traição terrível, de um de seus discípulos. Ele é preso, ele é julgado, inocente foi condenado, ele foi maltratado, ultrajado, ele foi imolado como um cordeiro, ele foi condenado por Pilatos, que lavava as mãos como se estivesse se exaurindo da sua culpa. Então, ele é entregue para o madeiro. Então ele sobe a montanha do Gólgota, segurando o madeiro, carregando a sua cruz, o seu madeiro, e lá naquele alto daquele daquele monte da caveira ou Gólgota, Cristo é crucificado por amar a mim, por amar a você. E na cruz, Jesus então começa a falar uma série de palavras e resumindo e fazendo cronologicamente o que nós estudamos aqui durante todo esse tempo. Cristo dá uma palavra de perdão. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Cristo depois dá uma palavra de salvação para aquelas pessoas que ali estavam participando daquele momento tão ímpar, que era a cruz, a morte de nosso Senhor e Salvador, aquele que não teve pecado algum, o único que pisou nessa terra sem pecado algum. Ele dá uma palavra de salvação para um ladrão, um bandido que estava na cruz ali, que se arrepende, reconhece seus pecados, reconhece Jesus como Senhor, entrega a sua vida para Jesus e fala: Senhor, que nessa noite eu quero estar contigo. E aí, salva-me também. É isso que a palavra parafraseando, Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Uma palavra de salvação, uma palavra de afeição, de comunhão. Eis aí filho, Jesus dizendo a Maria, Jesus dizendo a João, e depois daquele momento João leva Maria para a sua casa. João começa a cuidar de Maria, a mãe de Jesus. E aí nós vamos perceber a importância da comunhão no nosso hoje, nesse período de isolamento social. Você já fez alguma ligação para seus parentes, sua mãe, seu pai, que estão vivos, se estiverem, na verdade? Você precisa ter comunhão. Nós estamos vivendo isolados socialmente falando por conta dessa pandemia, mas nós não podemos deixar de ter essa comunhão, visitar na maneira que for possível e orar pelos nossos parentes. E aí então continua o texto, e aí Jesus traz uma palavra também de angústia,
Eloi, Eloi, lama sabachthani, Pai, Deus meu, por que me abandonastes? Ele traz uma palavra de sofrimento, tenho sede, e é chegada na sua boca vinagre para aumentar esse sofrimento, para aumentar essa sede. Mas aí Jesus então diz a sexta palavra que foi, está consumado. Tetelestai. Paguei, Jesus. Paguei, Senhor Deus. Eu paguei o preço pelo pecado dos. E por último, então, a última palavra que nós estamos meditando hoje. Jesus disse, nas tuas mãos, em tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Existe mão melhor para entregar a nossa vida? Existe melhor lugar para estarmos? Existe lugar melhor para descansarmos? Existe guarida melhor para a sua vida, para a sua família? Existe lugar melhor para você estar do que nas mãos de Deus? Tem uma música antiga que nós cantamos, né? Nas mãos do Pai, nas mãos de Deus. Eu não esqueci agora o refrão, como é que era. Mas a verdade é essa. Deus é o nosso guarda e protetor. E Deus então é chamado por Jesus de Pai. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Com isso, meus irmãos, quando Jesus clama dessa maneira, Jesus estava entregando o seu espírito para Deus. Eu cumpri cabalmente. A palavra tetelestai, ela no grego era utilizada por um filho que, ao fazer um favor para o pai, ele fazia aquele favor para entregar alguma encomenda. E quando ele chegava, ele dizia, Pai, tetelestai, eu cumpri, eu fiz o que você me pediu. E aqui Jesus então diz, tetelestai, está pago, cumpri cabalmente o que o Senhor queria que eu cumprisse. E nas tuas mãos agora, eu entrego o meu Espírito. Que monumental, meus irmãos. Extraordinário. Vemos aqui o Salvador, como Arthur Pink menciona, vemos aqui um Salvador, outra vez de volta à comunhão com o Pai. Por isso essa palavra é palavra de relacionamento com o Pai Celestial, com o Pai das Luzes, com o Senhor Deus Todo-Poderoso, um relacionamento íntimo com o Pai. Ele retornando então, hoje eu vou estar com o Senhor, o meu espírito estará com o Pai novamente, estará com o meu Pai novamente. Então, ele morre naquele momento. A Bíblia fala que ele, havendo dito isso, ele expirou. Uma palavra então de relacionamento. Vemos aqui também, meus irmãos, o Salvador entregando de volta a Deus e não aos homens a sua vida. Por que entregando a Deus e não aos homens? Porque naqueles últimos instantes, Jesus tinha passado praticamente 12 horas falando da prisão lá no Getsemane, no jardim do Getsemane, com a traição de Judas. Até aquele momento de dor, foram 12 horas aproximadamente de julgamentos, de condenação, de maus tratos, de cusparada, de tudo que você possa imaginar de humilhação, Jesus passou. E agora ele está dizendo assim, Senhor, o Senhor me pediu para me entregar, para me colocar nas tuas mãos, e eu fui entregue aos pecadores, eu fui entregue aos homens, e agora não mais. Agora a minha vida está de volta com o Pai. O meu espírito estará de volta com o Pai, e não é mais nas mãos dos homens. Olha que tremendo, queridos. Vamos aprender muitas coisas, muitas lições. A terceira lição que nós aprendemos aqui com essa frase de Cristo. Vemos aqui a perfeita entrega de Cristo a Deus. Eu cumpri cabalmente o que o Senhor me pediu. O amor de Cristo para todos nós, o amor de Deus para todos nós. O Deus Pai
que foi capaz de dar o seu próprio filho para que todos nós pudéssemos ser salvos, para que eu e você, pecadores que somos, pudéssemos ser salvos. Então nós vemos esse cumprimento, nós vemos essa salvação de Deus alcançando os nossos corações. Não era a afeição natural que o movia a agir, mas a glória de Deus, a vontade de Deus. Ele cumpriu a vontade de Deus. Então, a vontade da minha vida. Não é assim que nós oramos na oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, que nós comumente chamamos de Pai Nosso, mas que a oração que Jesus nos ensinou, que não seja feita a minha vontade, do meu jeito, mas a tua vontade. Eu cumpri a tua vontade e eu continuo nas tuas mãos, Senhor. Então nós vemos esse ato, mas ainda temos mais lições. A quarta lição que nós temos aqui, vemos aqui a absoluta singularidade do Salvador. Lemos em Mateus 27:50, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o seu espírito. Assim está escrito, registrado em Mateus, o evangelista Mateus, que também registra essa frase. Clamando outra vez com grande voz, ele gritou, meus irmãos, lá da cruz. Você imagina como que uma pessoa a ponto de morrer, porque ele vai morrer logo em seguida, ele grita: Pai, nas tuas mãos eu entrego a minha vida, eu entrego a minha família, eu entrego a minha igreja, eu entrego o meu ministério, eu entrego o meu trabalho, eu entrego o meu coração, eu entrego o meu corpo. Que não seja o que eu quero, mas que seja o que o Senhor quer. É assim, meus irmãos, que Deus quer fazer conosco. Deus realiza e quer realizar em nós. Ele tem obras maravilhosas, extraordinárias para realizar em nós. Foi isso que Deus fez. Foi isso que Jesus, Deus Filho, fez por você e por mim. Ele cumpriu. E o quinto e último ensinamento que eu vejo aqui nesse texto: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Vemos aqui o lugar de segurança eterna. Um lugar de segurança eterna. Para sempre. Não é por um dia, não é por 100 dias, não é por 100 anos, não é por 100 milhões de anos. É para sempre. Segurança eterna. Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. É uma oração que Jesus fez nos últimos instantes da sua vida. A Bíblia fala que o véu se rasgou quando ele disse: está consumado, de alto a baixo. O casamento está aberto, meus irmãos. Orar dessa maneira, nós também podemos orar dessa maneira hoje, pois o véu já se rasgou. Então é tempo de você pensar e eu pensar com você, todos nós pensarmos: por que será que Deus permitiu tudo isso, estarmos vivendo isso tudo? Algo assim impensável há poucos dias, há poucos meses, há poucos anos. Nós não tínhamos ideia de que nós viveríamos e agora nós já fazemos parte da história da humanidade. Isso vai estar nos livros de histórias, o que nós estamos vivendo, uma pandemia mundial chamada coronavírus, que a humanidade passou. Mas nós não podemos passar somente passando, sem entender o propósito disso, sem entender o motivo disso, meus irmãos. Sem entender que eu preciso entregar a minha vida nas mãos de Deus, não ser da minha maneira, que não seja mais da minha maneira, do meu jeito, com a minha vaidade, com o meu orgulho. Somos orgulhosos demais, somos vaidosos demais, queremos tudo do nosso jeito. Em casa tem que ser do nosso jeito, na escola no trabalho tem que ser do nosso jeito. Ninguém aguenta, às vezes, as pessoas que nos rodeiam, às vezes não nos aguentam. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma vida errada. Cristo, a palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo falando novamente, refrisando, Paulo aos Filipenses, ele diz: Cristo a si mesmo se humilhou,
e assumiu a forma de servo. E ele diz: maior é o que serve, não o que é servido. Pai, em tuas mãos eu entrego. É tempo de entregar para servir o próximo, para servir o reino de Deus, para servir a igreja e para fazer a vontade de Deus. É tempo de despertamento, é tempo de um relacionamento mais íntimo com Deus. Não existe lugar melhor para se estar. Eu tenho alguns parentes que são missionários, eles estão num lugar muito difícil, de muitas guerras, de muita confusão. Não posso nem falar o nome da cidade, nem do país aonde eles são missionários. Talvez eles estejam nos ouvindo, porque eles de vez em quando participam conosco dos cultos da sexta. Mas a minha tia disse uma vez, tia Adriana, é melhor eu estar lá, e sendo lá a vontade de Deus, estar lá nos Estados Unidos, lá em Miami, lá em Londres, e não sendo a vontade de Deus para a minha vida. Você conseguiu compreender? É isso que nós precisamos compreender, meus irmãos. Nas suas mãos. Vamos entender esse exemplo de Cristo, essa palavra de Cristo, porque Cristo pregou essa palavra, meus irmãos. Os gregos tinham como as pessoas mais sábias, aquelas que conseguiam falar grandes coisas, grandes exposições, grandes sermões, com poucas palavras. E aí Jesus, então, com palavras pequeníssimas, algumas ele pregou sermões grandiosos, profundos demais, e este foi o último que ele pregou. E esta é a última palavra que Cristo deixou na cruz, para mim e para você. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sabe por que ele entregou? Sabe por que ele fez? Porque ele também queria que você se entregasse para Deus, que você fosse salvo, que você e eu fôssemos redimidos, que você e eu fôssemos transformados, que você e eu fôssemos totalmente transformados pelo poder de Deus, para agora entregarmos o nosso espírito, entregarmos nossa vida para Ele. Nas mãos de Deus, nós vamos viver e vamos ser felizes, vamos ser prósperos, abençoados, vamos cumprir a vontade do Pai. Este é o desejo de Deus para cada um de nós. Essa é a palavra de Deus para nós, nessa última palavra de Cristo na cruz. Domingo nós vamos encerrar, foram 50 dias. Domingo de Páscoa começamos esse propósito de oração. E estamos terminando agora domingo que vem, que é o domingo de Pentecoste, que narra que nós relembramos o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo encha e preencha o nosso coração. Que sejamos cheios de nós, não de nós mesmos, cheios de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, eu quero te agradecer por esse período tão especial, Pai. 7 sermões, 7 semanas, 7 palavras profundas que o Senhor deixou para nós, ainda pendurado no madeiro. Como alguém poderia pregar pendurado no madeiro? Mas foi isso que o Senhor mesmo fez por nós. E a última palavra foi gritando: Pai, eu entrego nas tuas mãos. E também nós clamamos, ó Pai, como Cristo clamou: Pai, eu não quero viver mais nenhum segundo se não for para te servir, se não for para te adorar, se não for para honrar o Senhor, se não for para viver para a glória do Senhor. Deus, que a minha vida seja guiada pelo Senhor. Louvado seja o teu nome para todos sempre. Nós te adoramos e te agradecemos e te louvamos, ó Pai, na noite desse dia. Em nome de Jesus, que o Senhor dê a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo a cada pessoa que está ouvindo este culto online, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.